vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Um homem que vive 600 anos e, em busca de seu grande amor, protagoniza fatos marcantes da história do Brasil. Em linhas gerais, essa é a ideia do filme Uma História de Amor e Fúria, uma animação escrita e dirigida por Luiz Bolognese. Ao assistir à aventura dos personagens acontecendo na tela, nem dá para imaginar o tamanho de uma outra aventura, a que foi vivida pela equipe de artistas que, por quase 5 anos, trabalhou na realização desse filme. É uma aventura pioneira, sem dúvida nenhuma. E é para mostrar essa aventura que nós vamos mergulhar no processo de realização do longa-metragem Uma História de Amor e Fúria, uma animação 100% brasileira. Mas isso você não pode contar pra ninguém, tá bom? É um segredo do papai e de vocês. Eu, como roteirista, sempre acalentava esse sonho da possibilidade de não ter limite para o roteirista, da sua fantasia poder viajar no tempo, ao mesmo tempo dizer que pousa um disco voador no Rio de Janeiro, em 2096, e o produtor dizer, não é este o problema. O primeiro passo, como todo mundo já sabe, é ter uma ideia e escrever um roteiro. No caso do filme Uma História de Amor e Fúria, o processo de desenvolvimento do roteiro durou 8 anos, entre pesquisas históricas e reescrituras do texto. Depois, todas as cenas que estavam no roteiro foram transformadas num storyboard. O que é esse começo aí? Um desenhista, com alguma experiência de storyboard, junto com o diretor, interpretam as cenas e começam a criar os layouts das cenas, posicionar os personagens, e o filme inteiro é levantado na forma de storyboard. Tá, já saquei aqui. Janaína, você pirou? Tô no ar. Com o storyboard pronto, chega a hora de dar voz aos personagens. No filme Uma História de Amor e Fúria, os protagonistas são interpretados por Selton Mello e Camila Pitanga. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. A partir da gravação das vozes, vários núcleos de criação começam a trabalhar ao mesmo tempo. É chegada a hora de criar os cenários e de dar vida aos personagens. Juntando o storyboard com as vozes dos atores e alguns ruídos importantes, nasce o Animatic. Ao assistir o filme inteiro, os chefes de cada núcleo de criação podem avaliar se a história está bem contada e se os enquadramentos e o tempo de duração dos planos estão funcionando. Piatã não pode atacar Bertioga. Mas como você vai impedir 400 guerreiros? Ainda não sei o que eu vou fazer, mas vou dar um jeito. Enquanto isso, a equipe de arte busca o conceito, a concepção visual do filme. É o processo chamado de concept. Através de um estudo aprofundado do roteiro e de muita pesquisa de referência, são escolhidas as cores e os possíveis cenários que vão ilustrar a história. A partir do concept são desenvolvidos os cenários finais ou backgrounds. No caso de Uma História de Amor e Fúria, os cenários foram criados com técnica mista, utilizando desenhos livres e ilustrações digitais. Na casa, por exemplo, na Casa do Esconderijo, é uma casa no centro do Rio de Janeiro, no centro de 1970, um lugar mais escondido. Eles lembra que a gente estava pensando em que tipo de casa usar? É uma casa que eles a avó tinha, mas estava abandonada, então eles pegaram e usaram isso como esconderijo. Depois de juntar toda a referência do que é a cidade, começa a imaginar esse cenário também, como que são os elementos dentro, né? Que tipo de arquitetura tem, que época que é. O importante nessa parte é que tudo no final do filme você realmente sinta o personagem. No cenário nem é tão importante se ele não mostrar o sentimento do personagem. Além de definir as cores e criar os cenários, a equipe de arte também desenvolve os objetos de cena, conhecidos como props. Estou trabalhando agora na parte do balcão, estou tentando fazer essa parte que ele vai estar encostado no balcão. A gente já fez algumas partes dos bancos, né, que ele vai estar sentado, tem as mesinhas lá atrás, aqui é a plataforma onde ela vai descer na primeira cena.
Então a gente está desenvolvendo todo aqui eu junto com a Ana, o ambiente, né, da boate mesmo. Outro departamento que está trabalhando é o de design dos personagens. A Janaína ela foi sendo estudada desde formatos de cabelo, posição de corpo, como é que seriam os olhos, qual tipo de roupa que ela iria usar. E aí a gente começou a bater muito, principalmente na parte de cabelo, porque a gente queria que a nossa personagem ela fosse moderna. A gente queria que ela tivesse uma coisa assim dela ser emancipada, sabe? Ela era uma mulher independente. Chiquinho meu. Que beleza! Para garantir a integração do trabalho realizado por cada equipe de criação, é desenvolvido um layout. Através do layout é possível analisar a relação dos personagens com o cenário, as perspectivas dos enquadramentos e a proporção de figuras humanas e objetos em cada plano. Como é que é isso aí? Eu crio, por exemplo, os objetos que vão ter, a mesa, a cadeira, e vou jogando para eles. Então tem os livros, mais livros atrás, e eles usam isso como base para pintar. O animador sabe que se eu fizer esse personagem correndo, o pé dele tem que estar nessa angulação, e o pintor, quando for fazer o cenário, ele sabe que ele vai ter que fazer o chão mais ou menos nessa angulação também. Quando o animador faz a animação sem ter uma noção do layout, ele pode fazer o personagem correndo com um ângulo que o cenário é outro e o personagem parece estar voando. Depois do layout aprovado pelo diretor, chega o momento de dar vida a cada personagem do filme. A alma dos personagens começa a aparecer durante a criação do character posing de atuação. Através de desenho-chave, o animador cria o acting dos personagens, tendo em vista as intenções do roteiro, as vozes gravadas pelos atores e as indicações do diretor. Todas as etapas de realização do filme que acompanhamos até agora criam imagens paradas, estáticas. Cabe à equipe de animação colocar tudo isso em movimento. Tudo começou em 1892 na França, quando Émile Reynaud criou o praxinoscópio de 12 imagens e, posteriormente, criou filmes de 500 a 600 imagens. O primeiro filme de animação projetado foi Fantasmagorie, feito pelo também francês Émile Courtet em 1908, em Paris. No Brasil, a primeira animação é de 1917. Seu nome é Kaiser e ela foi realizada por Álvaro Martins. Num filme live action captado em película, 24 fotografias estáticas, exibidas em sequência durante 1 segundo, criam a ilusão do movimento. A animação tem um princípio parecido. Uma série de desenhos parados, exibidos sequencialmente em 1 segundo, dão ilusão de movimento. Os dois estilos de animação mais conhecidos são o norte-americano e o japonês. O primeiro apresenta traços orgânicos, 12 desenhos por segundo, e é conhecido como cartoon. O segundo utiliza 8 desenhos por segundo, possui traços geométricos com planos fechados nos olhos e é chamado de anime. A equipe de animação é formada pelo diretor de animação, que cria os desenhos-chave indicando os pontos principais de movimento, pelos lead keys, que modelam e padronizam os desenhos, e pelos intervaladores, que inserem novos desenhos entre as chaves e dão fluência aos movimentos. Eu, como animador, eu pego e crio essa time chart aqui. Então, aqui são 11 frames, os desenhos eles estão distribuídos entre o desenho 1 e o desenho 11, então eu tenho desenhos na metade aqui. Então, a hora que o intervalador ele olha isso, ele sabe onde ele tem que colocar os desenhos. O lead key, ele vai pegar só as chaves, exatamente igual a gente estava falando, né, de construir as chaves. Ele pega esses desenhos e aí ele vai lá e retoca os desenhos em outra folha e ele vai arrumando o personagem no sentido de modelo, né? Porque eu desenho a Janaína, por exemplo, com um estilo que não é o estilo certinho do filme. E essa outra pessoa é responsável por deixar a minha Janaína
igual a Janaína do filme, igual a Janaína de todos os outros desenhistas. Então o trabalho de Lee Di-Ki é importantíssimo, porque é ele que não faz o personagem ficar diferente de uma cena da outra. O intervalador ele vai fazer isso daqui, ele vai pegar uma folha e vai colocar um movimento entre um desenho e outro, né, para dar essa sensação de movimento. Então com esse movimento aqui, a gente tem no filme o personagem se mexendo, senão a gente teria, né, daqui vem pra cá, vem pra cá. No final das contas, o meu trabalho ele desaparece como animador, ele é substituído pelo trabalho do Lee Di-Ki e do intervalador. Então, na cena final, quando a gente está no cinema olhando para a cena, a gente está vendo um trabalho que veio do animador que foi finalizado por outras duas pessoas para chegar no resultado, né? O próximo passo é a pintura digital. Prontos, os desenhos são escaneados e seguem para a equipe de coloristas, que trabalha com a paleta de cores previamente definida pela equipe de arte e pelo diretor. Quando os cenários estão prontos e os personagens devidamente animados e coloridos, quem entra em cena é o núcleo de composição. A composição cola os personagens nos cenários, cria as sombras de acordo com a luz planejada para cada ambiente e faz os movimentos de câmera. O departamento de composição é a última etapa da produção, né, que a gente considera de produção. Então é o departamento onde a gente junta todos os elementos que estavam sendo produzidos em paralelo, né, cenário e animação dos personagens, e a gente monta a cena. Então é nesse departamento que a cena é vista pela primeira vez montada, né? Então a gente pega os cenários que vêm do departamento de BGs, a gente pega as animações pintadas do departamento de pintura e a gente recebe um guia da Ana, que é a diretora de arte, de uma etapa que a gente batizou de color styling, que é onde ela pega o cenário e os personagens e propõe uma integração dos dois. A gente procura olhar para cada cena e ver o que a gente pode fazer por ela, sabe? Tipo, se a gente tem algum elemento, efeito que a gente que não estava previsto, mas que a gente acha que acrescentando vai melhorar a cena, vai fazer a cena melhor, a gente também propõe aqui. Olha, você é fera nisso. Como num filme live action, as cenas de animação também são realizadas fora da ordem em que aparecem no roteiro. Por isso, é hora do material chegar às mãos do montador. Quando eu entrei no projeto, a gente trabalhou muito intensamente junto nos animatics de todos os períodos que o personagem vai estar. Então eu tive um envolvimento muito grande. O roteiro já existia um roteiro, mas quando você entra no animatic, você mexe muito em roteiro também. No caso da animação, o montador recebe uma única tomada, um único plano, porque são muitos desenhos, um segundo de animação é uma tonelada de desenhos, então ele recebe uma única, não tem material bruto, só tem o valendo. Então isso também é cruel, porque as fragilidades que você não corrigiu no processo de fazer roteiro, storyboard e animatic e preparar a cena, não tem como corrigir na montagem. Eu só tenho um take só, mas esse take só é o take. Ele foi selecionado dentro de um trabalho no animatic e cada departamento foi fazendo com que ele se tornasse o take fundamental, o take que eu preciso para o filme. Enquanto a animação Uma História de Amor e Fúria passava pelo processo de montagem, a equipe de edição de som trabalhava no desenvolvimento da sonoridade do filme. Sim, a gente trabalhou muito simultaneamente. A gente entrou no filme muito antes de ter um corte final, muito antes de ter a coisa mais definida. A gente começou o processo de sonorização usando essas vozes referência e fazendo todos os outros procedimentos de colocação de ambiente, de foley, de efeitos e coisas desse tipo. Nada do que é de live action funcionava muito e todas as referências que a gente tinha de animação também não funcionavam muito direito. Até que depois, com o tempo, eu consegui achar um formato, achar uma equalização para que aquilo ficasse
o mais natural possível. Você assistia Pixar, Disney, ou mesmo os asiáticos, eles não funcionavam direito, assim, as coisas não eram muito pontuais. A gente aos poucos foi percebendo que tinha que fazer um trabalho muito mais parecido com o live action, onde a coisa fluísse melhor para a animação, deixasse ela muito mais natural, deixasse os personagens funcionar naturalmente. Então eles tiveram durante um processo de montagem, pelo menos a última etapa grande de processo de montagem, um som que já estava em processo também. É isso! Isso! Isso aí! Isso aí! É isso aí, é mais comprido. É isso aí! Além das vozes, dos ruídos em Foley e dos efeitos criados na edição de som, a trilha musical é um elemento fundamental para contar a história, compor o universo e incrementar as sensações dos personagens. O exercício maior era justamente o início e o fim. O que vai tocar no futuro? A gente não sabe, cara. Qualquer coisa pode... A gente menos espera, pode ser a música de 2060, 2090. A gente tentou usar os instrumentos de época de uma outra maneira, né? Porque assim como a história é um cara que vem atravessando gerações e não é uma coisa real, tipo um Highlander, a gente também não precisava ser tão literal na feitura da trilha. Então a gente tentou manipular o máximo possível os instrumentos que a gente estava usando, mesmo de época, berimbau, para dar uma sonoridade diferente mesmo, né? Aí o Luiz ouviu e falou, aumenta a guitarra. Eu falei, que guitarra? Aí eu fui solando e ele falou, aumenta essa guitarra. Essa aqui. Eu falei, não, Luiz, não é guitarra. Porque daí é tudo processado, né? Você tira... É um berimbau normal, mas aí a gente fez esses testes até achar uma sonoridade que ficasse mais ao nosso gosto. Conhecendo um pouco do processo de realização de um filme de animação, uma pergunta fica no ar. Como é possível que um trabalho com tantas etapas, feito por tantos artistas diferentes, tenha uma unidade estética? Aí entra a figura do diretor, que desde o começo traz suas ideias, suas referências, seu jeito de trabalhar e aprova absolutamente tudo que é feito pela equipe. A gente optou por fazer uma técnica, que é a técnica do anime japonês. A técnica do anime japonês, ela trabalha de 6 a 8 desenhos por segundo. Então, essa técnica, ela permite você economizar na produção do desenho animado, mas o espectador não percebe a ausência de desenho, porque ela utiliza de uma linguagem final de interpretação dos atores menos expressionista. Estudamos um pouco o método de produção, a técnica de produção, a linguagem desses desenhos, mas o tempo todo a gente falou, mas nós não podemos fazer um anime japonês, não é a nossa intenção fazer um anime japonês. Então a gente tinha que tomar muito cuidado para que o estilo do desenho, a linguagem do desenho não ficasse absolutamente presa a esse modelo, porque senão seria fazer mais um desenho japonês contando uma história brasileira, não nos interessava. Então a gente se soltou e arriscou bastante de entender a técnica e a linguagem deles, mas tentar fazer alguma coisa livre, arriscada, solta. Eu gosto dessa vibe também, eu também gosto. Então eu sempre também tinha assim, a vontade de tentar revisitar a história do Brasil através de cinema, que é a minha praia, como os americanos fazem muito bem. A gente conhece muito mais a história dos Estados Unidos do que a história do Brasil, porque desde os filmes Apaches, eles contam a história deles com muita frequência, através de dramas, e a gente não. Então foi um projeto em que eu juntei esses dois afluentes principais da minha formação, que era história em quadrinhos de um lado e do outro lado história do Brasil. Fazer um filme de animação, seja nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, é um processo complicado que exige conhecimentos muito específicos, técnicas apuradas, muita disciplina e planejamento. No Brasil, que dá seus primeiros passos nessa linguagem, é, sem dúvida, uma verdadeira aventura. Por isso, antes de contar a história de seus personagens, o filme Uma História de Amor e Fúria conta a jornada de uma equipe de artistas talentosos, visionários e apaixonados pelo projeto. É um filme que faz pensar, é um filme que tem uma proposta de trazer para o espectador uma reflexão sobre o Brasil e sobre elas mesmas. História brasileira, trabalho brasileiro, nossas cores, o nosso modo de ver. Concilia
um conteúdo que a gente gosta, que a gente entende que traz realmente uma reflexão e uma mensagem, com um filme de qualidade, com parceiros absolutamente reconhecidos. A gente tem o nosso herói, o Selton Mello, a Camila Pitanga, a nossa heroína, o nosso vilão, o Rodrigo Santoro, e tantos outros que participaram da produção conosco, que então traz para o filme aí uma seriedade do ponto de vista da realização que a gente está muito satisfeito. Foi uma experiência de vida. Sério, parece besteira falar isso, corta isso depois, né? Mas assim, pessoalmente falando, assim, nunca teria essa chance. Não, deixa, muito trabalho. Não, esse aqui é o... Não dá pra parar no meio. É um desejo comum, né, que reuniu todos esses grandes artistas. E podendo, eles, com espaço de criação, com espaço para comentários, com espaço de intervenção no processo. Então são todos os artistas que têm o seu trabalho, o trabalho está impresso, tá no resultado final, tá todo mundo ali, é uma assinatura coletiva. As pessoas que vieram, todas vieram com muito interesse em fazer o filme, em estar participando daquela experiência, e a relação criativa foi boa, a relação de trabalho foi boa, as pessoas se sentiam muito motivadas ao dia a dia do trabalho, então foi uma experiência incrível, assim, sabe? Raramente a gente vê tanta entrega num filme de longa-metragem como a gente viu no processo do Histórias de Amor e Fúria. Que outras animações venham e que a gente possa mostrar esse valor e essa possibilidade que o cinema também tem de trabalhar com animação. Então, para nós é realmente um motivo de imenso orgulho. Eu diria que nós estamos todos muito felizes em poder finalizar esse projeto de uma forma tão bonita. Eu me sinto um pouco numa expedição daquelas do século XVI, do século XVII, com uma grande equipe indo para um lugar que a gente não sabe onde é, tentando chegar em algum lugar, porque acha que talvez exista uma cidade dourada no meio da floresta amazônica e estamos indo lá. Mas ninguém tem exatamente o mapa, ou então a gente está pilotando um Boeing, aprendendo a pilotar um Boeing com os manuais, mas com o avião no ar, entendeu? Com o avião em pleno voo. Então é uma aventura pioneira, sem dúvida nenhuma.